Eu queria chamar esse grande irmão, que é juiz aqui no estado vizinho de Minas Gerais, que tem feito um trabalho pelo Brasil e pelo exterior de difusão, divulgação do Espiritismo, de Allan Kardec, Chico Xavier, dessa doutrina que tão consoladora e traz tanta esperança para tantas pessoas. Repetindo que o dia de hoje é um dia muito especial, 13 de maio, pessoal, 13 de maio. Nossa Senhora de Fátima é celebrada hoje, a aparição de Nossa Senhora de Fátima, lá em Portugal. Abolição da escravatura no Brasil, 13 de maio. E nós estamos homenageando esse grande pacifista e humanista, Allan Kardec. Então, com a palavra, Haroldo Dutra. Haroldo Dutra Dias. Muita honra e alegria passar a palavra para Vossa Excelência. Excelentíssimas senadoras, excelentíssimos senadores, a quem cumprimento em nome do senador Luiz Eduardo Girão e do senador Nelsinho Trade. Essa é a casa do Senado. E essa casa deve ser honrada por todos nós, cidadãos brasileiros. Porque é daqui que são forjadas as leis que regem os nossos destinos. E o grande político, humanista, médico e espírita cearense, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, deixa agora, especialmente nesta legislatura, um filho no Senado. Eduardo Girão. Cuja missão é manter acesa a chama da dignidade da pessoa humana, da dignidade espiritual de todos nós, independentemente de cor, religião e opção sexual. Essa chama precisa ser preservada pelos que amam o bem e por todos que desejam que o bem ronde em seus passos. O bem precisa de guardiões. Não nos esqueçamos disso. Portanto, eu agradeço, tomando a liberdade de dizer isso a uma autoridade, a um senador da República, que ele é um filho de Bezerra de Menezes. Quero agradecer também ao presidente da Federação Espírita Brasileira, que na sua modéstia não disse, mas que ocupou o mais alto cargo da aeronáutica neste país, um brigadeiro que representou o Brasil em Genebra, em nome de quem eu faço uma homenagem dupla às Forças Armadas deste país, e ao movimento federativo espírita, a quem ele representa como presidente da Federação Espírita Brasileira. E em nome dele eu cumprimento todos os presidentes de federativa, nosso irmão Paulo, Olga, que ocuparam esse cargo e que deram suas vidas
para que a divulgação do Espiritismo se desse em paz e em ordem. Como um brigadeiro da aeronáutica defendeu a paz em Genebra. Porque somente aqueles que passaram pela guerra, somente aqueles que sabem dos prejuízos da violência e das agruras da guerra, podem e sabem defender a paz. Porque a amam do fundo do coração. Portanto, o nosso discurso de paz não é um discurso tolo. O nosso discurso de paz é de pessoas de bem, de bom senso, que baseiam suas falas e seus pensamentos na lógica, no estudo, na estratégia. Quero agradecer também a todos os políticos que honram seus cargos na pessoa do eterno deputado federal Luiz Carlos Bassuma, que bem resumiu algo que nós queremos expressar nessa breve fala. Resumiu que devemos ser um testemunho vivo daquilo que acreditamos. Certa feita, em um congresso de teologia, convidaram Mahatma Gandhi. E alguém que não possuía a habilidade da comunicação fez uma pergunta afrontando a crença, a vida e as convicções de Gandhi. Perguntaram a ele: o que fazer para aumentar o número de cristãos na Índia e incrementar a divulgação do cristianismo na Índia? Mas Gandhi, que havia entendido que a verdade, a paz e a bondade estão acima das religiões e das crenças, respondeu: duas coisas. Se vocês querem ampliar o cristianismo na Índia, são necessárias duas coisas. Primeira delas, que o cristianismo seja ensinado sem deturpações. Segunda, que os cristãos vivam como Jesus Cristo. Porque a maior divulgação que se pode fazer do cristianismo, e eu apelo aqui a todos desta casa e a todos os brasileiros que nos acompanham pela TV Senado. O cristianismo será honrado quando nós, cristãos, vivermos segundo os parâmetros morais deixados por Jesus. Mas, recordando o trabalho extraordinário desse homem, que preferiu ser chamado de um pseudônimo, para que o conjunto dos ensinos que ele organizou não pudesse ser atribuído a ele, mas para que fosse preservada a autoridade e o mérito do ensino que vinha dos espíritos superiores, ele adota o pseudônimo de Allan Kardec. Quando ele realiza o seu trabalho, o mundo estava mergulhado em penumbra como o nosso mundo de hoje. As pessoas não conseguiam vencer os apelos irresistíveis do materialismo. É que é muito fácil para o ser humano acreditar apenas naquilo que ele toca, naquilo que ele vê, naquilo que ele pode apreender pelos seus 5 ilimitadíssimos sentidos. Então a fé religiosa havia como que
se calado no século XIX. O ser humano havia progredido na pesquisa científica, no exame das leis que regem a natureza. O ser humano, detentor de dois grandes potenciais, nós somos, de todas as espécies vivas, a única que tem autoconsciência. Nós sabemos quem somos, sabemos que os outros são diferentes de nós. E o ser humano possui a linguagem, a capacidade de formular, de compreender, de indagar. Assim, nós investigamos na natureza padrões de regularidade e ordem. Graças a esse trabalho de investigação, foi possível ao homem enviar foguetes para fora da atmosfera terrestre, para o espaço, observando padrões de regularidade na natureza. No momento em que as pessoas perdiam a luz da crença, no momento em que as pessoas não conseguiam manter uma fé, porque as religiões haviam mergulhado seus ensinos num dogmatismo sombrio, num fundamentalismo sombrio, numa fé cega, tal como nos dias de hoje, esse homem, sem preconceitos, se entrega ao exame do fenômeno. Então, nesse dia muito especial, se eu pudesse, talvez aqui numa síntese das brilhantes falas que tivemos hoje nesse plenário, nós poderíamos dizer que o grande trabalho de Kardec foi que ele transformou o sobrenatural em natural. E eu agradeço ao senador Eduardo Girão e à espiritualidade de ter me dado essa oportunidade hoje, porque hoje eu posso gritar mais alto. O sobrenatural não existe. A vida espiritual é natural. A existência dos espíritos é um fenômeno natural. Isso é natural. É porque o ser humano havia mergulhado o seu raciocínio numa arrogância tão imensa que ele se julgava capaz de compreender todas as leis da natureza. Acontece que as leis da natureza estão sempre nos surpreendendo. Pergunte isso a um físico quântico. A natureza está sempre nos surpreendendo com a sua beleza, com o seu padrão de ordem, com a sua elegância, com a sua harmonia, com a sua beleza. E nós, a partir desse trabalho gigantesco de coletânea, de organização de Allan Kardec, nós não temos mais necessidade do sobrenatural. A existência após a morte é um fato natural. A possibilidade que os seres que já partiram se comuniquem conosco é algo natural. É algo da ordem da lei da gravidade, das afinidades químicas. O sábio, o cientista, estuda o elemento material. O ser humano de bem, aquele que quer construir espiritualidade, estuda as leis espirituais e as relações do mundo espiritual com o mundo material. É importante dizer isso nesses dias, porque nós estamos prestes a tomar decisões equivocadas por considerarmos apenas a matéria. Por considerarmos que natural é apenas um conjunto de células biológicas.
por acreditarmos que a vida se resume a um conjunto de tecidos e que a matéria inerte pode produzir inteligência. Não. Todas as civilizações, todos os povos se interessaram pelos aspectos espirituais da vida. Todos os grandes mestres de todas as religiões da humanidade falaram da espiritualidade. Não há nenhuma cultura materialista no planeta, nunca houve. Todas tiveram suas crenças, seus rituais. É claro, algumas com a linguagem mais simbólica, mais enigmática do que outras, mas todas sabiam, porque não há um ser humano que não tenha vivido algo espiritual no curso da sua existência. É uma mãe que acorda de sobressalto e liga para o filho, exatamente no momento em que ele precisa da ligação da mãe. Fatos considerados extraordinários e sobrenaturais acontecem no dia a dia de todos os senadores, de todos os deputados, de todos os ministros, de todas as autoridades e de todo cidadão, de toda pessoa comum desse país e do mundo inteiro. É que nós podemos negar esses fatos ou podemos estudá-los com a mesma dedicação, com o mesmo bom senso e com a mesma lógica com a qual nós estudamos o elemento material. Há sábios na física? Há. Há sábios na biologia, na química, na medicina, no direito, na sociologia? Há. Pois há também sábios da espiritualidade. Pessoas de bom senso, com um raciocínio apurado, com uma inteligência invulgar, que se debruçaram sobre as questões espirituais e perceberam que aquilo que a crendice popular chama de sobrenatural é o natural. É o natural. E é sobre isso que nós precisamos nos conscientizar. Porque o mundo padece. Nós vivemos as maiores taxas de suicídio da história da humanidade. Nunca se consumiu tanto psicotrópico como antes. Todos nós possuímos na família alguém que não consegue dormir sem tomar um remédio. O adoecimento psíquico, seja através da síndrome do pânico, da depressão ou de outros fenômenos de menor impacto, tem vitimado milhões e milhões de pessoas. Nunca vivemos um progresso tecnológico tão grande. Nunca vivemos um progresso econômico tão grande. Hoje, com a tecnologia, se produz com um alqueire de terra 20 vezes mais do que era produzido há 100 anos atrás. E, no entanto, isso não apaziguou as nossas ânsias. Os nossos ancestrais não sofriam tanto quanto nós sofremos. Eles não tombavam de tristeza, de depressão. Por quê? Será que não chegou o momento de recuperarmos o sentido espiritual das nossas existências? E é com isso que eu quero concluir minha fala. Porque de todo o trabalho de Allan Kardec, depois de ter revelado que a existência dos espíritos é um fato natural, que a espiritualidade é um fato natural, que a vida após a morte é um fato natural, ele se perguntou: e para que isso tudo? Qual o propósito disso? E é então que ele chega no código moral do Evangelho, mas especificamente num projeto. Um projeto humano, um projeto comum que deverá unir todas as religiões do planeta. O projeto, o ser humano de bem. O propósito do Espiritismo é formar o ser humano de bem.
Um ser humano que sabe o sentido da sua existência, sabe por que vive e qual o propósito da sua vida. Um ser humano que não se abala com as perdas, com os reveses da vida, porque ele sabe que a vida não tem fim, a vida não cessa. Portanto, ele se sente forte, porque ele percebe que toda dor é como uma tempestade que se forma, desaba e acaba. Porque no centro da vida está o sol do amor e da felicidade, que é Deus. Nesse projeto, nós temos um ser humano que se identifica como espírito, não como um corpo. Portanto, ele não tem preconceito de cor. Ele não tem preconceito de religião. Ele não tem preconceito de opção sexual. Porque vê em todas as criaturas, em todos os seres, não só nos humanos, vê em todos os seres obras de um autor, inteligência suprema e infinito amor. Portanto, nós podemos sim nos unir. Nós podemos sim, espíritas, de mãos dadas com católicos, como nosso querido senador Nelsinho Trade, de mãos dadas com evangélicos, com budistas, com membros das religiões de matriz afrodescendente, e tantos outros aqui que eu não sou capaz nem de nomear, porque seria injusto deixar alguém de fora. Todos sim podemos nos dar as mãos em torno desse propósito, porque se perguntarmos a todos aqui, e a todos que nos assistem, eu tenho certeza absoluta que todos queremos felicidade, bem-estar, paz, segurança, amizade, alegria, progresso. Então chegou a hora de darmos as mãos, não em função de dogmas ou de crenças, porque crenças são muito frágeis para manter os seres humanos unidos. Tanto é assim que quando surge uma adversidade como a perda de um filho, de uma filha, a perda de um ente querido, muitas pessoas abandonam suas crenças. A única força capaz de nos sustentar é a força do bem, a força do bem comum, o compromisso com o bem de todos. Esse é o propósito do trabalho de Allan Kardec. E se nós pudéssemos, acredito eu, homenageá-lo à altura, se você deseja com toda a força do seu coração homenagear Allan Kardec, seja um ser humano de bem. Mas desses, como ressaltou o senador Eduardo Girão, alguém que tem a suficiente ousadia de fazer o bem. Porque hoje é preciso muita coragem para fazer o bem. É preciso muita ousadia para defender a paz. Porque a violência é uma solução muito rasteira. Muito rasteira. A paz é que exige inteligência. Para sermos pacificadores, você precisa, por exemplo, aprender com Marshall comunicação não violenta. Você precisa estudar. Para exercer a diplomacia, você tem que estudar anos e anos a fio. Para ser violento, você não precisa fazer nada. Basta dar vazão aos instintos animais. Por isso que a paz é difícil. Por isso que a paz é difícil. Por isso que é difícil construir o bem. Nós precisamos reunir todo o patrimônio de inteligência, de boa vontade, de bondade e de talento para que o bem se instale. E hoje, nesse dia especial,
através do filho de Bezerra de Menezes. A pátria do Evangelho pode brilhar. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Não porque nós vamos impor as nossas crenças religiosas a qualquer povo, não. Não porque nós vamos obrigar quem quer que seja a se tornar um cristão. Nós não queremos fazer como aquele interlocutor de Gandhi. Pátria do Evangelho, porque esta nação acolheu, depois da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, um imenso contingente de imigrantes das mais variadas procedências. E aqui, nesta pátria, árabes almoçam, conversam e se abraçam com judeus. Afrodescendentes se casam com europeus. Nós nos confraternizamos e enfrentamos nesse país as mais tormentosas crises. E com a graça de Deus, não caímos nos horrores de uma guerra civil. Passamos momentos difíceis em que as nossas instituições foram desafiadas, mas elas permaneceram de pé. Permaneceram de pé porque há mulheres e homens de bem sustentando essas instituições. E eu tenho a mais absoluta convicção: quem sustenta o mundo são as pessoas de bem. São elas. Mas chegou a hora das pessoas de bem terem consciência do porquê elas estão nos lugares em que elas estão. Ou, o mais difícil ainda, elas terem consciência de por que elas ainda não estão onde elas deveriam estar. Senador, graças a Deus, o senhor teve consciência dessas duas questões e está hoje onde está. Obrigado pelo honroso convite e a todos que nos ouvem. Não se trata de um discurso para converter ninguém ao espiritismo. Essa sessão é um chamado à espiritualidade e à religiosidade de todos os cidadãos brasileiros. Porque nós podemos transformar esse país de um dia para o outro, mas cada um de nós terá que assumir o seu posto de trabalho com dignidade e absoluta compreensão do porquê nasceu e do propósito das suas existências. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos nós. Muitíssimo obrigado, Haroldo Dutra Dias, por essa palestra que encerra essa nossa sessão solene em homenagem a esse grande humanista e pacifista Allan Kardec. Às 13 horas e 33 minutos, eu gosto muito desse número 33. Hein, Bassuma? Mas antes de encerrar, nós temos mais um tempinho aqui. Daqui a pouco vai ter sessão não deliberativa aqui na casa, mas eu gostaria antes de chamar para a prece final do Jack Darsa, eu queria registrar a presença aqui do João Rabelo, esse irmão, companheiro da Federação Espírita Brasileira, que está ali nas galerias aqui do Senado. Muito obrigado. Parabenizar toda a equipe dessa casa, equipe de funcionários, sempre muito atenciosos, cuidadosos, profissionais, competentes, assim como
profissionais da TV Senado, esse importante veículo de comunicação.